Lição Bíblica 10, da Escola Dominical, classe dos adultos. Terceiro trimestre de 2024. Tema desta aula: o plano de livramento e o papel de Esther. Comentarista, Pastor Silas Queiroz. Texto áureo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Verdade prática. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Leitura bíblica em classe, Livro de Esther, capítulo 4, versículo 5 ao 17. Em seguida vamos ler o capítulo 5, do versículo 1 ao 3, e os versículos 7 e 8. Vamos ler. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E, saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata, que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença: há de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines, em teu ânimo, que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças. Também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi, e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Vamos ler o capítulo 5, do versículo 1 ao 3 e os versículos 7 e 8. Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é, o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Introdução. Nesta lição, estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Ponto 1. O perigoso plano e o temor de Esther. Subponto 1. Lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo, e compadeceu-se, mas não sabia os motivos.
Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então, enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Subponto 2. Um obstáculo real. Por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe, inclusive, uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia, porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles, ao longo da história, mortos no trono. Subponto 3. Autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio, Muammar Gaddafi. A mansidão nos livra de muitos infortúnios. E quando atacados, Deus é a nossa defesa. Ponto 2. Mardoqueu convence Esther. Confiando na providência divina. Esther apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição, por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão, socorro, e livramento doutra parte virá, revela que Mardoqueu confiava em Deus, acima de tudo. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos. Deus abomina todo tipo de idolatria. Subponto 2. Primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus, para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Susã, e jejuassem por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus, e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais, e veem o homem como o senhor de sua existência, e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Subponto 3. Confiar em Deus, não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina, para que o rei aceitasse a presença de Esther, e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Esther estava disposta a morrer, pereço. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas, que acreditam ser possível mandar em Deus, e pô-lo na parede.
A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Ponto 3. O plano: Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Subponto 1. Prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele, quando a visse, vida ou morte. Era um grande desafio. Por isso, Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente, depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes, que podem impactar nosso futuro. Mulheres sábias, como Esther e Abigail, conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Subponto 2. Estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase, que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão. Subponto 3. Em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete, junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Amã para outro banquete, no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Conclusão. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória.